Foram 4 anos na lateral esquerda e às vezes na direita do Corinthians nos anos 80. Para relembrar a trajetória do lateral Dida, já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. Mas de onde é que surgiu o interesse do Corinthians em contratar o Dida, hein? Olha, cara, ele tinha sido campeão brasileiro pelo Coritiba em 85, naquela final histórica e surpreendente entre o time paranaense e o Bangu. E pelas boas atuações do Coritiba, o Dida chegou inclusive à seleção brasileira. Naquele momento, o Corinthians queria um lateral esquerdo. A gente sentia a falta de alguém que estivesse à altura para substituir o Vladimir. E foi aí que, em fevereiro de 86, a diretoria começou a falar em trazer o Dida. Ele era uma indicação do técnico do Timão na época, o Rubens Minelli. Só que é aquilo, né? Um lateral campeão brasileiro e convocado para a seleção nunca é barato. Então, o Corinthians foi até a região sul, mas não exatamente até o Paraná, e sim Santa Catarina. E do Joinville trouxe o lateral Jacenir. Mas veja, o Jacenir era visto como um cara mais para completar o elenco. Ele só se firmaria como titular alguns anos depois. Por isso mesmo, o interesse do Dida continuava, só que o Coritiba só foi aceitar uma proposta quase um ano depois, em janeiro de 87. Junto com o Dida veio o centroavante Índio, e qualquer hora a gente faz um vídeo sobre ele aqui. E o Dida chegou chegando no Parque São Jorge, já com status de titular absoluto. E não era para menos, viu? Ele era o tipo de lateral que apoiava bem o ataque, se atirava bastante lá na frente, cruzava, batia no gol, tanto que volta e meia ele marcava gols. Mas, cara, a principal característica do Dida como lateral esquerdo era a ambidestria. Era até difícil saber se ele era destro ou canhoto. A gente separou aqui 3 batidas de pênalti dele. Antes de eu mostrar esses pênaltis, não se esquece de se inscrever aqui no Memória Fiel, porque tem vídeo sobre a história do Timão toda semana. Mas, sobre os pênaltis, repara que nesse aqui, contra o Goiás, no Serra Dourada, ele foi pra bola e bateu de perna esquerda, bateu pra fora, aliás. Nessa outra cobrança, contra o Fluminense no Morumbi, ele bateu o pênalti de perna direita. E nessa outra contra o Vasco, ele bateu de novo de perna esquerda. Justamente por essa vantagem de conseguir jogar bem com as duas pernas, o Dida de vez em quando era improvisado na lateral direita e dava conta do recado, viu? Ele foi se destacando já em 87, com o direito a ser destaque da página inteira da Placar, o que era uma baita moral na época. E olha, não demorou pra torcida do Coritiba começar a questionar a diretoria. Pô, era pra ter vendido mesmo o Dida, hein? Porque pouco depois de ter sido campeão brasileiro em 86, o Coritiba já se ressentia de ter perdido um cara como ele sem peça de reposição. E o Dida já era, a essa altura, titular absoluto do Corinthians, tanto que na final de 87, quando o Timão arrancou da lanterna do Paulistão e chegou até a decisão, mas acabou perdendo do São Paulo, ele já era titular. E a consagração do Dida veio em 88, quando o Timão bateu o Guarani na final do Paulistão e foi campeão numa época em que os estaduais tinham um peso infinitamente maior do que tem hoje. Mas, cara, como qualquer jogador, o Dida também teve altos e baixos, viu? No Brasileirão de 88, por exemplo, ele foi substituído num jogo contra o Inter e meteu a boca no trombone publicamente. O técnico José Carlos Fecina não gostou e colocou o Dida no banco. Mas isso foi pontual, viu? Na grande parte do tempo, entre 87 e 89, o Dida era titular porque jogava sério e era respeitado pela torcida. Talvez por isso a gente tenha estranhado quando, no dia 13 de julho de 89, os jornais trouxeram uma notícia surpreendente. O presidente do Corinthians, Vicente Mateus, acertou com o Palmeiras um troca-troca. Para receber o meia Neto e o lateral Denis, ele mandou para o Parque Antártica o Dida e o Ribamar. Ok, dá para entender a ideia das diretorias. Elas queriam trocar jogadores que tivessem meio que o mesmo status, ou seja, caras já com um certo renome dentro dos clubes e para os quais uma troca de clube seria saudável. E foi assim que o Dida deixou o Corinthians e saiu pela porta da frente. E ó, entre os 4 envolvidos na troca, o que mais deu certo foi o Neto no Corinthians. Mas essa é outra história para outro vídeo aqui no Memória Fiel. Olha, cara, a história de hoje termina aqui, mas o vídeo não.
eu quero pegar esse finalzinho aqui para comentar os comentários do vídeo em que a gente listou os 12 maiores batedores de falta da história do Corinthians. O Rodrigues disse que falta pro Corinthians era como se fosse um pênalti. E era isso mesmo, quando tinha o Marcelinho em campo ali no Pacaembu. Quando saía a falta na entrada da área, a torcida já comemorava. Com o Neto era a mesma coisa, lembra disso? O Luciano de Oliveira diz que faltou na lista o Roberto Carlos, na rápida passagem dele pelo Timão, e o Gabriel complementa que faltou o Renato Abreu. Concordo, esses dois poderiam mesmo ter entrado. Teve gente que citou também o Gilberto Costa e o João Paulo, ponta esquerda. Os dois também batiam falta muito bem. Se a gente tivesse lembrado desses caras, a lista de 12 viraria uma lista de 16. O Jonathan Leal dá uma bronca aqui na gente. Pô, Rogério com a foto do Ricardinho, aí é duro, hein? Cara, se até o Marcelinho Carioca perdeu o pênalti em Libertadores, errou naquele dia, por que a gente não pode errar uma fotinho aqui no canal, pô? O Emerson Fernandes diz que o Giba, falecido Giba, e o Wilson Mano batiam faltas muito bem quando o craque Neto não podia bater nos anos 90. Ele tem razão, era isso mesmo, eram os dois batedores. Mas chama atenção o Emerson falar do craque Neto. Isso é uma polêmica danada, porque tem gente que diz que o Neto se deu esse adjetivo de craque. A gente está preparando um vídeo aqui que vai sair logo logo sobre essa história. Será que o Neto já era chamado de craque lá atrás ou passou a ser chamado de craque só depois que se aposentou, hein?